Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós conversamos sobre temas de TCC. Eu trago um filme ou um vídeo para debatermos. Mas hoje eu vou trazer a vida pessoal desse ator aqui, Robert Downey Jr. Se você assistiu aquele filme Homem de Ferro, você sabe quem ele é. Se não assistiu, assiste que é incrível, eu adoro esse super-herói, inclusive. Se você não é da área do direito, não se preocupe, você pode assistir esse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre o assunto e você pode tirar suas dúvidas, ok? E no final, nós vamos conversar um pouco sobre temas de TCC, para você que está em busca de uma luz para poder escrever seu TCC. Porque provavelmente o seu orientador disse que ele não pode te dar nenhum tema e nem te indicar nada, porque você tem que se inspirar sozinho, mas ele não te explica como faz isso. O que eu sou super contra, porque aconteceu comigo na faculdade. Enfim, vamos conversar sobre esse ator depois da vinheta. Por que eu escolhi esse ator? Para poder pensarmos juntos sobre os presidiários. As pessoas que cometem um crime vão para o presídio, ficam presas por um período e depois elas saem. Os ex-presidiários, os ex-encarcerados, como você queira chamar. Por quê? Em 1996, esse ator ele foi preso 3 vezes em um mês por tráfico de drogas. Ou por ser usuário. No caso, ele foi enquadrado por usuário. Mas sabe-se lá, né? Enfim, se fosse no Brasil ia ser enquadrado como traficante, mas lá nos Estados Unidos tudo é usuário. Fica a dica. Ok, mas olha só, vocês sinceramente, para quem assistiu o filme, para quem conhece esse ator, vocês acham sinceramente que ele não merecia a segunda chance, apesar de ter cometido o crime, apesar de ter sido preso? Então o problema não é literalmente a pessoa ser presa, ou até mesmo o crime que a pessoa cometeu, porque se a ideia dela for presa, ela vai pensar e melhorar como pessoa e não vai querer mais cometer aquele crime, porque ela já vai ter aprendido a lição, então ela vai ser uma pessoa superior depois que ela sair de lá, porque caso vocês não saibam, é o que está escrito no código, tá? Para quem é estudante de direito ou não manja de direito, ou não gosta de penal, é isso que está escrito no código. Portanto, assim, se uma pessoa comete um crime e paga sua pena, será que ela realmente não merece nenhuma segunda chance? Esse ator vem dizer que sim, merece. Apesar de todos os problemas que ele passou na vida, ele conseguiu superar porque as pessoas lhe deram a segunda chance. Portanto, gente, eu convido a vocês a repensar. Se você tem uma empresa e tiver contratando pessoas, pense em contratar um ex-presidiário, assim você vai ajudá-los a não cair na reincidência, tá? Mas nós vamos conversar sobre a vida dele agora. Por que ele era contratado, mesmo com tantos problemas com a polícia? Muitas empresas eram acusadas, muitas produtoras de filme eram acusadas de contratá-lo para se aproveitar da fama dele, porque ele vivia nos noticiários, já que ele vivia sendo preso, vivia com problemas com a polícia e tudo mais. Só uma observação, um parêntese aqui, eu vou deixar linkado aqui a vida da Drew Barrymore. Vocês conhecem ela fez aquele filme As Panteras e trocentos outros filmes. Ela é incrível, ela fez aquele filme ET quando ela era pequenininha. A Drew, ela é excelente atriz tanto quanto ele, só que ela não ganhou as mesmas oportunidades, apesar de ser usuária de droga. E ter passagem pela polícia também, mas ela não teve. Por quê? Eu acredito que seja mais preconceito no mercado de trabalho contra a mulher, mas me digam vocês aqui embaixo o que vocês acham. Um vídeo sobre a vida dos dois eu vou deixar linkado aqui embaixo. Vamos conversar um pouco sobre o presídio. O Código Penal, ele diz que a pessoa realmente tem que ir lá, pagar pela pena, pelo crime que ela cometeu, vai pensar sobre o que aconteceu e depois vai ser uma pessoa melhor. Me digam, sinceramente, pelo raciocínio lógico, pelo bom senso, pelo seu lado racional, me diga se isso pode acontecer aqui no Brasil. Vamos analisar essa foto aqui.
Presídio de Pedrinhas, em São Luís. A cela foi feita para 4 pessoas, mas tem 24. Será que alguém consegue pensar nesse calor, na agonia? Imagina se a pessoa tem ansiedade, tem síndrome do pânico, alguma coisa, viver presa com várias pessoas, a agonia, a angústia que deve dar, horrível isso. Não tem como melhorar como pessoa dessa forma. Vou trazer outro, Altamira, aqui no Pará. Dia 29 de julho de 2019, agora há pouquinho, teve uma rebelião lá. Tá aqui a foto. Segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça, considera o presídio de Altamira como superlotado e em péssimas condições. No dia do massacre havia 311 custodiados, mas a capacidade era para 200. 111 pessoas a mais, é muita gente, é difícil até alimentar uma quantidade de pessoas dessa. Imagine para dormir como deve ter sido uma agonia. Mas tá, a OAB Pará afirma que 145 ainda guardavam julgamento. Se você do criminal quiser escrever sobre isso, escreva no sentido de acabar com essa ideia de prender uma pessoa para aguardar julgamento. Ele não está preso, né? Ele está lá apenas aguardando julgamento. Mas a pessoa que está aguardando julgamento, será que não tem outra forma de garantir que o processo seja julgado, aconteça? Precisa literalmente prender a pessoa? Porque eu fiz um vídeo, vou deixar linkado aqui, que ele afirma que muitas pessoas que estão aguardando o julgamento, pode acontecer delas não serem condenadas. Aí imagine a cabeça de uma pessoa estando lá há tanto tempo, aguardando o julgamento e no final, não, você vai ser inocentado, pode ir para sua casa. Nossa, isso me dá ranço. Sinceramente, não suporto. Ok, mas para você não falar, a Marília trouxe os piores presídios do Brasil, porque os piores estão entre Norte, Nordeste e o Sudeste. Mas não, vou trazer o do Sul. O repórter Record, investigação, ele fez uma reportagem lá no presídio de Porto Alegre. Excelente a reportagem, eu adorei, vou deixar linkada aqui. Ele afirma o seguinte, que a cela deveria ser feita ela foi feita para 8 pessoas, mas tinha 30. Isso é preocupante, tá? Para quem acha que lá no Sul o lugar é incrível, não tem ladrão no Sul, não tem desgraça, não tem crise econômica lá no Sul. Tem sim, tá? Tem mesmos problemas que tem Norte e Nordeste, tem no Sul, só que em uma quantidade menor. Mas ainda assim, falando da parte do presídio, eu vou deixar aqui um trecho sobre as condições do presídio. Só um pedacinho, vamos assistir. No vestiário, o agente veste o uniforme. Eu também preciso me proteger. Procedimento de segurança, usar colete prova de balas. Qualquer pessoa que passa que vai... Qualquer pessoa, para acessar o fundo da cadeia, os corredores da cadeia, de colete. Aos poucos, percorremos os corredores da cadeia pública. A partir daqui, já temos um pavilhão. Aqui já é a área de circulação de presos. Aqui já está passível a cruzar por um preso a qualquer momento. Aqui vem o procedimento deles, andar braço cruzado no corredor. Sempre braço cruzado no corredor, atrás dessa grade. Um corredor estreito que mais parece um labirinto dá acesso à sala do grupo de apoio e movimentação. Postos distribuídos, conferência do equipamento, muito importante. Importante conferir o equipamento antes de assumir o serviço, para que não ocorra nenhum acidente no percurso. Tudo aqui, tudo ok. Munição antimotim. Munição antimotim, curta distância. Primeiro passo, checagem nos pátios para onde os presos serão encaminhados depois da revista. Em grupo, a brigada se aproxima. Ninguém entra na área externa sozinho.
Esse momento aqui é sempre um momento de mais atenção, assim como todos os momentos, que é o risco deles arremessarem água quente, pode causar algum ferimento a algum policial. Por isso esse procedimento de segurança, de ficar visualizando a janela o tempo todo, enquanto os colegas fazem a vistoria na parte externa do pátio. Daqui de baixo, o presídio mais parece um cortiço. Nas janelas, toalhas e roupas lotam o pouco espaço que se tem. O grupo se desloca, a atenção é total. Por ser uma casa prisional, todo momento é tenso. A partir do momento que a gente passa o primeiro portão, se torna tenso. Temos que ter atenção redobrada, temos que desconfiar até da sombra. Num ambiente como esse, tem aquele medo de um motim, uma rebelião? Sempre. Sempre. Com certeza. Qualquer passo em falso pode se tornar um estopim. As ameaças são constantes. Tu tem que se fazer cumprir aquela determinação, eles não aceitam. Eles acabam fazendo ameaças, como a primeira ação que eu vou fazer quando estiver na rua vai ser te matar, vou mandar matar tua família e coisa e tal. Esse presídio, tem bastante segurança, como vocês puderam ver. E precisa ter essa segurança, porque essas pessoas presas são consideradas perigosas, tá? Só fazendo uma observação, abrindo um parênteses aqui, imagina a condição do policial, a condição do psicológico do policial vivendo nessa situação de toda hora vai acontecer uma rebelião, eu preciso me defender, senão vai vir um presidiário aqui, um encarcerado aqui, ele pode me matar ou pode me usar como refém para conseguir alguma coisa. Nossa, deve ser horrível essa sensação, tanto dos policiais, tanto das pessoas que trabalham diretamente. Nossa, quando eu assisti isso eu fiquei realmente preocupada e indignada, com pena dos policiais, inclusive, das pessoas que trabalham lá. Ok, só para você ter uma noção de quantos de presidiários existe, de quantas pessoas que estão presas e que amanhã podem sair do cárcere e vir para cá, para a sociedade, elas vão precisar de emprego, eu vou colocar aqui essa foto, que é sobre os presos no Brasil, a quantidade. Veja aí o seu estado, quantas pessoas tem presa. Quando o tempo de pena passar, elas vão voltar para a sociedade. E infelizmente, se não tiver emprego para elas, se pra gente que não cometeu nenhum crime já tá difícil de conseguir emprego por causa da crise do Brasil, crise econômica, imagine para eles que já tem esse 10 pontos a menos, né? Então pense, se você é empresário e conseguir abrir algumas vagas para ex-presidiários, eu super recomendo, tá? Todo mundo precisa de uma segunda chance, tanto quanto esse ator. Não tire da cabeça esse ator, ele realmente arrumou muito problema durante a vida toda e no final venceu. Adril também arrumou problema durante a vida toda e venceu. E tem vários casos no Brasil que acontece a mesma coisa. Ok. Voltando para cá, falando agora sobre o artigo, eu gostaria de falar sobre as penas alternativas, tá? Essas penas elas já existem, só que são aplicadas em crimes de até 4 anos. Qual seria a proposta? Você vai escrever a importância dessas penas e como elas sim ressocializam o preso e elas funcionam. E isso poderia ser aplicado para mais crimes, como os crimes terríveis. Os crimes que a nossa sociedade afirma que são terríveis e que tem um tempo de pena muito alto. Por exemplo, homicídio é reclusão de 6 a 20 anos. Imagine passar 20 anos nessas condições terríveis. A pessoa não vai se socializar nunca, não vai melhorar nunca, né? Muito tempo. Se você quiser outro artigo, outra ideia de artigo científico, é questionar esse tempo de pena, o que levou o legislador a criar de 6 a 20 anos para homicídio. E afirmar que é um tempo muito grande, isso vai prejudicar a pessoa quando ela voltar para cá para o mercado de trabalho. Então vamos reduzir esse tempo de pena. Não é o tempo de pena que vai fazer o preso repensar, o preso, o encarcerado melhorar como pessoa. Não é o tempo que ele está lá. Esse tempo foi criado mais para dar satisfação para a sociedade, para a família da vítima. Porque assim, gente, eu já fui num presídio, fui convidada a ir num presídio para conhecer. Eu fui. Da noite pro dia, eu nem dormi direito.
Imagine uma pessoa presa lá na delegacia para ser transferida pela SUSIP para ir pro presídio mesmo, para ser preso. Depois eu entrei no carro, no outro dia, no caso, eu entrei no carro e fui da minha cidade lá para Santa Isabel. Eu sinceramente, só na ida eu já tinha repensado toda a minha vida. Mesmo, assim, repensei todas as coisas que eu poderia ter cometido algum crime ou que eu fiquei à beira de cometer algum crime, porque cometer crimes pode acontecer com qualquer pessoa. Não entenda assim, ela é estudante de direito, ela é advogada, juiz, alguma coisa, não vai cometer crimes porque entende a lei. Não entenda isso, isso não existe. Inclusive, existe muitos advogados presos, tá? Enfim, eu pensei em toda a minha vida, na ida. Pra mim, só bastou a ida. Imagine passar uma semana lá dentro, a pessoa ela já repensou, já se arrependeu, imagine toda a família, imagine você, toda a sua família saber que você cometeu um crime e está te julgando, te tratando mal, a pessoa já revê toda a sua vida. Até briga assim besta de WhatsApp, quando a gente se desentende e alguém critica a gente, as pessoas já repensam toda a sua vida, uma briga de WhatsApp. Portanto, você pode questionar assim, outro tempo para TCC, questionar o tempo de pena, por que de 6 a 20 anos, diminuir isso, com qual objetivo? Com o objetivo de quanto menos tempo a pessoa ficar lá dentro, menos os presídios vão ficar lotados. E menos lotado vai poder dar uma qualidade para que realmente aconteça a ressocialização do preso. Isso cabe para tudo, tá? Reclusão por roubo, que são de 4 a 10 anos. E o tráfico, ele é 27%, segundo o IFOPEM. É muita coisa, muita coisa. E quando fala tráfico, não entenda o traficante em si, aquela pessoa que compra a droga lá na Bolívia, não sei aonde, Colômbia, e traz de lá pra cá. O cabeça de tudo, não entenda. Entenda mais a mula, que é a pessoa que transporta, que esse sim é o que é mais pego. E que é muito fácil arrumar uma mula para trazer a droga. Os traficantes ficam incomodando as pessoas para conseguir que eles façam isso. Então é super fácil conseguir mula e elas são as que são mais presas e não vai resolver prender a mula. Tem que se for para resolver, tem que prender o traficante, o cara lá de cima, prendendo um monte de mula. E fogueteiro ou qualquer outro nome que exista, qualquer participação que exista, vai superlotar os presídios, então não vai resolver o problema. E o objetivo do direito não é criar lei para dar satisfação para a sociedade, não, é resolver o problema. Então a pergunta é, como resolver o problema? Resolvendo o problema, você pode dizer, diminuir o tempo de pena desses crimes, ou esse da proposta que eu trouxe, aumentar a possibilidade das penas alternativas para os crimes que tragam uma pena maior do que 4 anos. Então vamos analisar aqui. Prestação pecuniária, adoro essa. Prestação pecuniária é o pagamento de um valor em dinheiro à vítima de crime, seus dependentes ou a instituição pública ou privada que vá destinar esse valor ao uso social. Os detalhes são definidos pelo juiz e o valor pode variar de 1 a 360 salários mínimos. Esse aqui, pra mim, é o que mais educa. Quando dói no bolso, a pessoa se educa, que é uma beleza. Ótimo isso aqui. Somente o dinheiro indo para a família da vítima. Adoro isso. Para quem já foi vítima e procura, assim, pensar... se eu pudesse recuperar alguma coisa do valor, esse aqui cabe bastante. Perda de bens e valores. Essa pena envolve o tráfico de bens e valores do condenado, que são convertidos para o Fundo Penitenciário Nacional. O valor máximo desse confisco é definido de acordo com o valor do prejuízo causado pelo crime. Por exemplo, se uma pessoa destrói uma placa de rua e um automóvel, o valor máximo confiscado é o bem mais valioso, que no caso seria o automóvel. O automóvel, gente... Esse aqui é bom também, mas vai para o Fundo Penitenciário Nacional. No lugar dos nossos tributos que nós pagamos serem uma parte destinada para os presídios, aí esses bens já vão ajudar a resolver, a levar esse dinheiro. Isso aqui também é bom.
Prestação de serviço à comunidade e entidade pública. Esse aqui também é bom. O juiz define um tempo e a pessoa vai, um tempo curto, né? E a pessoa vai lá trabalhar. Esse aqui é ótimo. O curto tempo diário de serviço foi estabelecido para evitar conflito no horário de trabalho habitual, pois é interessante à sociedade que a pessoa condenada continue trabalhando e consiga se manter. Esse aqui também educa, que é uma beleza. Para quem não sabe, eu também atuo na área trabalhista. E os direitos humanos, direito do trabalho, diz que não pode trabalhar mais de 8 horas por dia porque é escravidão, blá blá blá. Eu super discordo, querida. Eu preferia 1000 vezes trabalhar até 12 horas por dia do que perder a minha liberdade e ir para um presídio. Portanto, se você é da área trabalhista, você pode afirmar isso, tá? Seria muito bom fazer esse TCC multidisciplinar. Super interessante, super recomendo. Interdição temporária de direitos. Esse acontece, mas não me é interessante. Limitação do fim de semana. Esse também não é muito interessante. Tratamento para dependência química e transtornos psicológicos. Esse é bom. Alguns crimes cometidos podem ser resultado de dependência química, como furto simples ou até mesmo alguns casos de prisão por tráfico. E transtornos psicológicos. Por isso, uma opção adotada em alguns países, como nos casos dos Estados Unidos, é uma análise para determinar se o criminoso pode ter como pena o tratamento dessa dependência. Isso é ótimo, você pode escrever. Se a pessoa ela tem dependência química e ela já está visivelmente, mas a família não consegue internar ela ou ela não quer esse tratamento, você pode obrigá-la a fazer como se fosse a pena. No lugar de pegar ele por furto simples e botar no presídio, não, obriga ele e bota ele lá na clínica de reabilitação como uma alternativa para essa pena, no lugar de botar no presídio. Justiça restaurativa. Essa aqui também é boa. Vou deixar aqui embaixo tudo isso para vocês lerem, tá? Prisões abertas. Essa aqui não é uma pena alternativa, mas as prisões abertas são comuns em países escandinavos, como uma forma de reintegração a presos à sociedade. Normalmente obrigam o preso cumprindo o período final das suas penas. Esse modelo de prisão funciona como uma espécie de comunidade. É ótimo também, mas não é literalmente o objeto do nosso estudo. O presidiário, ex-presidiário, no caso, na sociedade, como eu lhe disse, eles vão sair de lá algum dia. Não existe pena no Brasil, pena eterna, que ele vai ficar lá. Ou ele morre naquelas péssimas condições, que também acontece bastante, infelizmente. Não desejem isso é uma coisa ruim, tá? Pode ser o seu filho, o seu irmão, o seu pai preso, então não deseje que eles morram. E também não deseje para ninguém ficar preso naquela situação. Elas precisam, esses ex-presidiários, eles vêm para cá, para a sociedade, precisam se alimentar, todo mundo precisa se alimentar. Portanto, se você tem uma empresa, disponibilize uma quantidade para ex-presidiários, porque isso vai fazer muita diferença na sociedade. Se você conhece alguém que é ex-presidiário, procure não ter preconceito, procure entender o que foi que aconteceu e procure ajudá-lo. Você vai estar ajudando mais a sociedade tratando ele bem do que tratando ele mal. Infelizmente, no Brasil, a reincidência é de 60% a 70% porque eles não conseguem emprego. Por isso eu estou batendo nessa tecla, tá? Mas assim, o Estado, isso me dá ranço de professor imbecil que diz que a sociedade ela tem que entender que o ex-presidiário ele vai voltar para a sociedade e por isso ela não tem que ter preconceito. Não vai acontecer, tá? O que traz esse preconceito com ex-encarcerado é mais o tempo de pena. Ele passou 10 anos de lá. Será que ele se tornou uma pessoa melhor? Eu acho que não. Ele fez uma faculdade de crime, então ele está uma pessoa pior. O que de fato, na prática, muitas vezes acontece. Mas não podemos entender dessa forma. Se você conseguir ajudar a sociedade dando emprego para eles, agradeço, tá? Se você diminuir seu preconceito por causa desse vídeo, fico super feliz. Mas assim, falando do Estado, você pode escrever contra o próprio Estado, afirmando o seguinte: sabe aquela ideia do lixo, que eu tenho ranço também de jornalista que fala que veio o caminhão de lixo, limpou tudo, deixou tudo bonitinho e a sociedade foi lá e sujou de novo.
Gente, as pessoas se alimentam todos os dias, a quantidade de lixo que nós produzimos é muito grande, então não tem uma coleta seletiva. Então, aquela pessoa que consumiu aquele alimento, ela vai deixar o lixo aonde? Se não é no lugar onde é destinado o lixo, que é na porta da casa dela, lá naquele ferro lá, ou então perto da árvore, onde o caminhão de lixo, quando ele passa, ele pega, vai acontecer. Se você é jornalista, evite de dizer isso, porque é muita burrice. As pessoas se alimentam, elas precisam tirar o lixo de casa. Ninguém vai ficar com lixo em casa fedendo para trazer doença. Vai botar na porta para o caminhão de lixo passar, ele tem que passar. Se ele tiver que passar 2 vezes por dia, ele vai ter que passar. Pensa, não digam isso. É o Estado tirando a responsabilidade dele para passar para a sociedade. Tanto quanto nesse caso, o Estado afirma que a sociedade não entende, que o ex-preso, o ex-condenado, ele vai voltar para a sociedade e não vai conseguir emprego, e é culpa da sociedade ser preconceituosa. Não é. É culpa do Estado prender aquela pessoa por muito tempo e por isso a sociedade é preconceituosa. Portanto, você pode escrever sobre isso. É excelente, é fácil esse TCC e ele passa bacana na banca, vale a pena. Porque nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos abrir os olhos da sociedade, porque imagine você naquelas condições, com certeza a pessoa vai ter uma depressão lá dentro, pode até levá-la ao suicídio. Pense se fosse você, se fosse seu pai, sua mãe, o quanto isso é horrível. Mas tá, já conversamos sobre isso, vamos focar aqui na parte do TCC. Eu coloquei capítulo 1, dignidade da pessoa humana. Sempre vai começar com algum dos direitos individuais, tá? Ou coletivos. Segundo, as condições no presídio no Brasil. Você vai descrever. O terceiro, diminuir a penalidade dos crimes, como nós já conversamos. Por quê? Se os presos ficarem menos tempo eles vão se educar de condições ruins, de educação do crime. Em menos tempo, lá dentro eles vão gastar menos dinheiro do Estado, ou seja, nossos tributos. Outra opção do terceiro capítulo, além desses outros que eu trouxe na nossa leitura, tá? Outra, trocar a pena de multa, trocar a pena de reclusão para a pena de multa ou serviços comunitários. Essas penas alternativas, você vai tirar a pena de reclusão para uma quantidade de tempo maior para as penas alternativas. É ótimo esse tema, fácil, hein? Super recomendo. Se você é da área do criminal, super recomendo. Ok? Espero que tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse. Me sigam nas redes sociais, professora Marília Malcher. Lá eu divulgo os eventos que eu estou participando. Me sigam no canal e compartilhe esse vídeo se você gostou. Compartilhe com seus amigos, assim você me ajudará a crescer. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, gente!